Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã de domingo, não como frequentadores de uma religião, simplesmente evangélicos, mas como filhos do Senhor que vieram Te adorar, que vieram buscar intimidade com o Pai, buscar presença, capacidade do alto, forças em Deus, pois mais um dia começa, mais uma semana se inicia. A palavra declara: basta a cada dia o seu mal. Mas nós queremos colocar o Senhor no nosso dia de hoje, colocar o Senhor à frente dessa nova semana. Reconhecemos o Senhor como a nossa videira verdadeira. Nós somos ramos, estamos aqui para permanecer em Ti e na Tua palavra, e para que o Senhor permaneça em nós e a Tua palavra também em nós. Sabemos que sem Ti nós não podemos fazer absolutamente nada, mas também sabemos que com o Senhor nós saltaremos muralhas, derrotaremos exércitos. Em Ti nós somos mais do que vencedores. Tudo nós podemos quando o Senhor é aquele que nos fortalece. Fortaleça a Tua igreja nesse dia de hoje. Tira toda a ansiedade, toda a opressão, pensamentos opressivos, desânimo, tudo que tem tirado a paz, a alegria, o descanso. Renova a nossa alma, o nosso coração, nos ajuda a confiar em Ti de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, a crer na Tua palavra, a declarar a bênção, a enxergar com os olhos da fé, a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Nos ensina os princípios espirituais que regem o nosso mundo, a nossa terra, para colocarmos essas armas em ação e vencermos todas as nossas batalhas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue falando conosco nessa manhã, agora pela pregação da Tua palavra de hoje. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, sair daqui alimentado, limpado pela palavra, renovado e fortalecido no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos. Podem sentar. Glória a Deus. Que bom que você veio. Eu tenho uma palavra maravilhosa para compartilhar com você. Deve ser aqui para mim também. Desconectou lá que eu vou conectar o meu. Eu tenho uma palavra maravilhosa para compartilhar com você. Deus me deu essa mensagem essa semana, nos meus estudos pessoais, e eu vou estar compartilhando com você hoje. Primeiro, deixa eu só liberar as crianças, né? Tem escolinha agora de manhã? Tem, não tem? Crianças liberadas para a escolinha. Criançada liberada para a escolinha. Tá com internet aí no computador? Eu botei a arte de hoje, chegou a ver? Bota aí na tela a arte de hoje. Acho que foi na terça-feira que Deus me deu essa palavra, enquanto eu estudava o Evangelho de João. Ontem, eu estudando outro capítulo de João, Deus me deu uma outra palavra também, mas que eu devo fazer uma campanha na sexta-feira dessa palavra, sobre o nome de Jesus. Mas a de hoje é essa daqui. Deixa eu ver como é que está aí na tela. Essa aqui é a nossa arte de hoje, é sobre esse assunto que nós iremos estudar hoje, ó. A maior lição da vida de Judas Iscariotes, o traidor. Amém, pessoal? Então hoje a gente vai estudar sobre como que o diabo ele foi trabalhando na vida de Judas aos poucos, tomando território na mente dele, no coração dele, até o ponto dele estar lado a lado de Jesus, ouvindo todos os ensinamentos, vendo os milagres, lado a lado com Deus, teve o melhor pastor de todos, e ainda assim ele acaba traindo a Cristo. Então vai ser um estudo muito bom que a gente separou para hoje. Para começar, né, eu separei vamos dizer assim, essa etapa que o inimigo vai trabalhando na vida de uma pessoa em 7 partes.
Não, a pessoa não acorda, ela não vai dormir de ontem para hoje, cheia do Espírito Santo, com o coração limpo, amando a Deus, e hoje, quando ela acorda, ela vira as costas e não quer saber de Deus. Isso não existe. Essa obra, essa apostasia da fé, essa obra de esfriar, abandonar a Cristo, sair da igreja, largar o ministério, né, ir para as trevas, voltar para o mundo, para o pecado, isso não acontece de uma hora para outra. Ninguém está cheio de luz hoje e amanhã acorda cheio de trevas. Está com a mente limpa hoje e amanhã está com a mente corrompida. Não é assim. É aos poucos que o inimigo ele vai trabalhando pacientemente até a hora que ele consegue dominar, exercer uma influência, um poder muito grande sobre a pessoa por brechas que ela está dando. Aí é quando vem aquele escândalo, fulano largou o ministério, desviou, caiu em pecado, poxa, era uma bênção. Aparentemente parecia que estava bem por fora, mas por dentro o inimigo estava trabalhando naquele coração. Então eu separei para hoje 7 passos para você poder entender, para você poder ficar vigilante, né? Jesus disse que antes de orar nós temos que vigiar. A ordem ele falou, vigiai e orai. Às vezes a gente ora, mas não vigia. E como eu ouvi uma vez do missionário, se você aprender a vigiar, certas vezes a oração vai ser até desnecessária. Já vigiou? Não precisa nem orar para escapar de nada. Amém, pessoal? Então, antes do orar, ele falou, vigie, vigiai e orai. Vamos para Mateus capítulo 13. Eu quero abrir com você, abre aí a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, eu não vou ler, mas eu vou juntar essas duas parábolas, né? Do versículo 1 até o versículo 23, ele fala da famosa parábola do semeador, e do versículo 24 até o versículo 30, ele fala da famosa parábola do trigo e do joio. Eu não vou ler todos esses 30 versículos, é desnecessário isso, mas eu vou só explicar, lembrar com você poder entender essa primeira parte das 7 que vamos estudar aqui hoje sobre essa maior lição da vida de Judas Iscariotes, o traidor. Você conhece a história, né? Na parábola do semeador, aí de Mateus 13, do versículo 1 até o versículo 24, Jesus fala, né? Eis que o semeador saiu para semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte caiu em um solo rochoso, aonde não tinha raiz profunda, cresceu rápido, mas quando veio o sol, ali morreu. Uma parte caiu em solo espinhoso e uma quarta parte de sementes caíram em um solo fértil, aonde frutifica 30, 60, 100 vezes mais. Mais tarde os discípulos perguntam para Jesus o que significava aquela parábola, porque no natural eles haviam entendido. A vida deles era essa, né? Eles tinham entendido a explicação natural. Mas eles perguntaram, mas o que ela significa no mundo espiritual? O que isso quer dizer com isso? Aí Jesus, resumidamente, ele vai explicar, né? Aquele solo, beira do caminho, rochoso, espinhoso e fértil, é como se ele dissesse, são os diferentes tipos de coração, de mentalidade, de mente. Tem pessoa cuja a cabeça dela, a mente dela, o coração dela é solo, beira do caminho. Ela não entende, ela não presta atenção, ela não dá valor, ela não consegue entender a palavra. Aí o diabo arranca. Ele fala, e tem aquela pessoa cuja cabeça, o coração é solo rochoso. Tem tanta coisa errada lá dentro, que ela não abre mão, não larga, que ainda que receba a palavra com alegria, aquelas coisas que estão lá, aquelas pedras que estão lá, acaba impedindo a palavra de enraizar nela. E quando vem o sol, como ele disse, o calor, uma dificuldade, a pessoa rapidamente se escandaliza. Depois ele fala, já aquele solo espinhoso, ele falou, é aquela pessoa cuja cabeça só está preocupada com as coisas desta vida. Ela não pensa em mais nada a não ser no trabalho dela aqui, a não ser na sua cura, ou na libertação de um filho, ou em alguma bênção para cá. Ela não pensa em Deus, não pensa em céu, em inferno, em vida eterna disso. Ela só está pensada aqui.
Aí ele falou, também não frutifica. A mente dela está presa, dominada só pelas coisas do mundo. E ele fala, e existe um quarto tipo de pessoa, cujo coração, cuja mente, ele falou, é aquela pessoa que é mente aberta. Ela ouve, ela recebe, ela entende, ela analisa, e depois que ela entendeu, ela crê, e a própria palavra começa a transformar a vida dela. Isso aqui é o resumo da parábola do semeador. Então Deus trabalha para lançar boas sementes em nossa mente, em nosso coração, para que a própria palavra produza na nossa vida. Amém? Aí, logo depois vai entrar a outra parábola, que é a do trigo e do joio. Essa eu quero ler com você. Versículo 24, Mateus 13, 24, ele vai dizer assim, ó. E Jesus lhes propôs uma outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa... Então fala comigo, o reino dos céus semeia a boa semente. Semeia uma boa semente no seu campo. Em relação a campo, juntando com a outra parábola, campo é o que mesmo? A mente, o coração, o solo. Então o reino dos céus trabalha para colocar na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, a boa semente. 25, porém, dormindo os homens, o que é dormindo os homens? Não vigiando. Não estando atento, meio na carne, meio alienado, meio desligado espiritualmente, dormindo os homens, quem é que veio? O inimigo vem quando a pessoa está acordada, ligada, vigiando, ou quando ela está dormindo. Vê se tem alguém dormindo aí do teu lado. É quando ela está dormindo. Isso aqui é um detalhe interessante que Jesus falou. O inimigo não consegue tomar território na tua cabeça, te manipular, te contaminar, se você estiver acordado, estiver ligado, discernindo, em oração, vigiando, se consagrando. Ele só consegue botar as besteiras na tua cabeça para fazer besteira quando você está o quê? Alienado, quando está dormindo. Quando está muito na carne, quando não está orando, jejuando, buscando, está com a mente vazia. O diabo só conseguiu derrubar o Davi com Batseba, quando em vez de ir para a guerra, diz que ele estava dando uma volta no palácio com a mente vazia. Era tempo de guerra, ele decidiu dar uma volta no palácio, acabou de almoçar, tirou o sono da tarde e depois decidiu andar. Nesse momento que ele está com a mente aleatória aí, pensando em nada, é quando surge a tentação e a maior desgraça da vida dele aconteceu ali. Não estava vigiando naquele momento. Amém? Então Jesus deu um detalhe muito importante. O inimigo só consegue tomar território no nosso coração, na nossa mente, quando estamos dormindo. E não é dormindo literalmente não, tá? Chegar de noite você pode dormir tranquilo. É dormindo na vida, não vigiando, ok? Dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio. Esse semear o joio, vamos traduzir, né? No versículo anterior, ele diz que o reino dos céus trabalha para semear a boa semente, para produzir trigo, fartura, bênção. Nesse aqui ele fala que o inimigo trabalha para semear o joio, é para semear a má semente, amém? Para semear a má semente, o joio, no meio do trigo, e se retirou. 26, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o que, igreja? O joio. Que eu quero que você anote, memorize ou escreva dessa primeira parte da mensagem. Tanto a obra de Deus quanto a obra do diabo começa no coração. A primeira etapa para Deus fazer uma obra na sua vida, de curar de uma enfermidade, libertar de um vício, salvar a tua alma, mudar a tua vida, qualquer obra de Deus na sua vida, a primeira etapa é Deus começa trabalhando no seu coração. Como também a primeira etapa do diabo, para levar alguém para as drogas, para a criminalidade, para a promiscuidade, perversidade, para tudo que não presta, também começa no coração. Anota isso. Tanto a obra de Deus quanto a obra do diabo sempre começa no coração. Quem entendeu isso aqui?
Consigo compreender? Então, Deus e o diabo, ambos todos os dias, trabalham para colocar algo dentro de nós. Deus para colocar algo que te dá paz, te dá uma alegria, que te renova, te faz bem, que produz trigo para a tua vida. E o diabo para semear algo que mais tarde vira ansiedade, vira depressão, vira mágoa, vira raiva, alimenta a carne, para semear, para aparecer algum tipo de joio mais tarde. Não é à toa que, por exemplo, praticamente quase todo dia acontece alguma coisa para tentar chatear a gente, deixar magoado. É assim ou não é, pessoal? Tem um pessoal que é muito bem usado pelo inimigo para deixar a gente chateado, magoado, nervoso. É porque não tem jeito. Então Jesus já explicou como que o reino dos céus e como que o reino das trevas trabalham. Ambos trabalham para semear algo em nossos corações. A semente que entrar e enraizar, como ele falou no versículo 25 e 26, ao longo de um tempo vai começar a aparecer trigo ou joio. Traumas, feridas, sequelas ou frutos do Espírito na sua vida, frutos de Deus na sua vida. Depende de qual entrou e qual ficou. Tem aquela que o diabo colocou e dá para tirar. Você tira, perdoa, Deus vai te dar uma palavra. Você perdoa ali pro coração e tira aquilo ali. Mas tem aquela que o diabo colocou e a pessoa não larga. Deus fala, o pastor prega, ela lê na Bíblia, mas ela segura aquele trauma, aquela ferida. Conforme aquilo ali crescer, aquilo ali vai tomar poder ruim sobre a sua vida. Amém? A Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia diz também que Deus é bom para com os limpos de... Bem-aventurados são os limpos de coração. Então, cuidado com essa primeira parte. Segunda parte da mensagem, agora vai para João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 4, João 12, 4. Aqui também tem um detalhe muito bom para a gente aprender. Está pertinho, né? Você está em Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 12. Primeira etapa já vimos, estamos na segunda das 7. Capítulo 12, versículo 4. João 12, 4, vai dizer assim, ó. Então, um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo mais tarde, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, praticamente salário de um ano inteiro, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, porque não tinha, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Dá uma pausa por aqui. Então aqui, esse versículo 4 até o 6, é aquela famosa história, da mulher que unge Jesus com aquele perfume que enche a casa inteira, aquela adoração ao Senhor. E o Judas, quando ele viu aquilo ali sendo quebrado, aquele perfume caríssimo, ele repreendeu ela dizendo, por que ela não vendeu e botou aqui na sacola para a gente dar para os pobres? Que desperdício, podia fazer algo melhor com esse dinheiro ajudando necessitados. Aí a Bíblia vai dizer, ele não estava nem aí para os pobres. A intenção dele querer pegar aquele dinheiro é porque ele era o quê? Ladrão. É incrível como é que o tempo passa e a história se repete. Esse negócio, não, tem que aumentar isso, aquilo, arrecadar não sei o quê para ajudar. E quando você vê, não ajuda ninguém, é tudo conversa fiada. Mas até hoje tem gente que acredita no Judas. Até hoje tem gente acreditando que o Judas realmente ele quer só arrecadar para ajudar os pobres. Aí continua sendo roubado a vida inteira. Não tem muito o que falar sobre isso, Mas essa segunda parte é que aqui vai revelar a fraqueza de Judas. Todo ser humano, ele praticamente tem pelo menos
alguma fraqueza. Pelo menos uma fraqueza, alguma fraqueza, pelo menos uma, tem gente que tem mais. Mas aqui vai revelar a fraqueza de Judas, que era o dinheiro. E que é a fraqueza de muita gente também, não é verdade? A fraqueza de muita gente é o dinheiro. Essa também era a de Judas. Aí o que eu entendo com isso? Até meditando de novo nessa palavra, eu peguei um outro ponto, né? Abre na televisão aí, se possível, 2 Coríntios 12, 9. Ele vai abrir ali em 2 Coríntios 12, 9. Porque todo ser humano tem uma fraqueza. Só que tem aquela pessoa que tem a sua fraqueza e ela não vai até Deus para curar, para tratar. O diabo trabalha para atingir, semear na nossa fraqueza. Então eu vou te mostrar que tanto Deus quanto o diabo, ambos também trabalham na fraqueza. Só que um para te fortalecer e o outro para poder destruir de vez. Olha aqui, ó. 2 Coríntios 12, 9 fala assim, ó. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa aonde, igreja? Na fraqueza. De boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque para que em mim habite o poder de Cristo. Fala comigo, a graça de Cristo me basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, de novo, primeira parte, tanto Deus quanto o diabo trabalham para semear em nosso coração. Segunda parte é igual. Tanto Deus quanto o diabo trabalham também nas nossas fraquezas. Só que Jesus trabalha para derramar uma graça para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E aquilo que você um dia caiu tanto, era tão fraco naquilo ali, agora Deus não só te libertou daquilo ali, como agora com a consolação que você recebeu de Deus, Ele te usa para tirar pessoas que estão naquilo ali agora. Aquilo que um dia dominou você, Ele te liberta, te cura e ainda te capacita para tirar pessoas que agora estão presas naquilo que um dia também dominava você. Diga a glória a Deus. Só que para Deus tratar a tua fraqueza, tem que chegar até diante dele. Você tem que orar, confessar os seus pecados, pedir perdão, misericórdia, buscar a Deus para ele tratar você. Amém? Tem gente que tem essas fraquezas, mas é orgulhosa. Ela não confessa para Deus, ela não busca, ela não reconhece, ela segura aquela fraqueza. Aí quando você segura essa fraqueza, quem vai trabalhar é o diabo e não Deus. Amém, pessoal? Então, em João 12, aqui vai revelar uma fraqueza de Judas que não foi tratada. Ficou escondida. Escondida entre aspas, né? Jesus já sabia, mas vai ficar segurando. E é justamente por causa disso que o diabo vai conseguir se apoderar dele. Quando eu estava meditando sobre isso, né? E fazendo aqui algumas anotações de fraquezas não tratadas, né? Por exemplo, áreas que não foram tratadas ainda, orgulho, inveja, né? Pecados escondidos que não se confessam diante de Deus para alcançar misericórdia, desejo de reconhecimento, quer aparecer, quer ser melhor do que o outro, traumas passados, ganância e por aí vai. Tudo isso, se você não chegar até Deus para lançar diante dele e se libertar disso, é nessa área que o diabo vai trabalhar contra a sua vida. E quando eu meditava, eu falei, pô, aqui na igreja tem muita gente assim. Aqui, falando de nós, da nossa igreja. Aqui tem muito membro e obreiros com fraquezas que ainda não foram tratadas. Que aí eu vejo daqui a pouco acontece uma coisinha, é como diz a ciência, ativa um gatilho na mente. Aí quando você fica sabendo, aí você que não tem esse trauma, por exemplo, quando eu fico sabendo, eu fico assim, pô, mas não tem nada a ver. Da onde tu tirou isso? Não, isso aqui é indireta para mim. Não, isso aqui é porque o fulano está me perseguindo. Não, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Já viu? Se você chegar no status e você escrever assim, só para escrever, sei lá, qualquer bobeira, tem gente se achando. Você bota lá no teu status do WhatsApp. Tem gente se achando. De 20 pessoas que viram aquilo ali,
15 fala, ela está jogando indireta para mim. É assim ou não é? Entende assim? Tem gente que tudo que ela lê, ela acha que a pessoa postou aquilo ali, jogando indireta para ela. Só que não é que às vezes tem gente que faz isso por direta mesmo, né? Mas tem casos que não tem nada a ver. A pessoa leu, gostou da frase, jogou por algum motivo, mas ali, às vezes ela jogou para indireta para uma, mas 15 achou que era indireta. É porque são áreas que não foram tratadas. Então, isso eu falo aqui no temor de Deus, quando eu meditava. Aqui nós temos esse problema, tanto entre membros quanto em obreiros. Você tem que chegar diante de Deus para tratar isso aí em você. Porque enquanto você não deixar a graça de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza, você vai continuar dando atrito na obra de Deus. Vai continuar atrapalhando em vez de ajudando a obra de Deus. Para com essa palhaçada de achar que tudo é indireto para você. Não pode pregar nada, não pode falar nada, não pode postar nada, porque qualquer coisa é indireta, está te perseguindo. Igual a Vanessa falava muito para mim antigamente. Você está achando que o mundo gira em torno do teu umbigo? As pessoas só vivem pensando em você, não cuida da vida delas? Não é verdade, pessoal? Tem que tratar. Você precisa levar essa fraqueza, essa mágoa, essa ferida, essa tristeza, seja qual for o trauma, passado, recente, adquiriu na igreja esse trauma, ou uma gestação, uma direção passada da igreja, ou de família, não importa. Você tem que chegar diante de Deus e tratar isso. Pedir para Jesus te curar, perdoar, limpar o coração, porque toda hora algo acontece, ativa um gatilho na tua mente, aí tu vai lá e dá atrito na obra, na igreja, desnecessário. E é tudo que o diabo quer. Então, primeiro, tanto Deus quanto o diabo trabalham para semear no coração. Aí Deus procura as fraquezas para curar, para derramar graça, para consolar, para você poder resgatar outros de lá, mas depende de você. Mas o diabo trabalha para cutucar, para achar que é indireta, que é perseguição, para você poder brigar contra a carne e sangue e não combater o bom combate. Amém, pessoal? Então Judas, ele não deixou Jesus tratar. Aqui revela uma fraqueza não tratada. Isso é grave. Leva as suas fraquezas até Cristo, confessa, se arrepende, vai orar, vai buscar, faz propósito com Deus, limpa, perdoa, trata essas fraquezas, porque aquilo que é fraqueza em você hoje pode ser fortaleza do diabo amanhã na tua vida. Amém, pessoal? Quem entendeu a segunda parte? Então aqui vai revelar a fraqueza de Judas. Terceira parte, João capítulo 13 agora. João capítulo 13. Aqui foi onde surgiu a mensagem dessa mensagem. Eu estava lendo João 13, aí eu li 2 versículos aqui que surgiu a pregação de hoje. Um deles foi esse agora, versículo 2. João capítulo 13, versículo 2, vai dizer assim, ó. 13:2, só virar uma folha, né? 13:2. E acabada a ceia, olha isso aqui, ó, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. A terceira parte aqui é pesada, né? Acabando de tomar a ceia com Jesus, a Bíblia diz que dentro do coração de Judas, o diabo já tinha colocado aquele pensamento, aquela ideia, aquele desejo, aquela vontade de trair Jesus. Aí eu te pergunto, Judas já tinha traído Jesus, sim ou não? Na prática, ainda não. Mas dentro dele, já estava no coração trair Jesus. Então, antes de virar uma ação de traição contra Cristo, primeiro aquilo ali tem que ter sido concebido no coração. Lembra que eu falei? Não é de uma hora para outra. Primeiro o diabo conseguiu colocar. E vai trair Jesus justamente na sua fraqueza, o dinheiro. Que foi a área que ele não tratou. O cara viu Jesus multiplicar pão e peixe. Viu Jesus pagar imposto pegando moeda da boca de um peixe no meio do mar. Viu coisa sobrenatural e ainda assim ficou ganancioso, preso ao dinheiro, vendo tanta provisão e milagre. Amém, pessoal? Então o diabo
já tinha colocado no coração de Judas aquele desejo, aquele pensamento, aquela vontade de fazer. Então, isso aqui é interessante, isso aqui é muito bom. Não é porque não fez e quer dizer que a pessoa não quer fazer. Eu comentei isso aqui, acho que foi quarta-feira agora. Você lembra que há uns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, por aí, acho que eu estava na Vila do Pinheiro na época, houve lá no estado do Espírito Santo, greve da polícia. Alguém lembra disso? Houve greve da polícia e várias pessoas, até idosos, que nunca tiveram passagem cometeram um crime, começaram a invadir loja e roubar. Alguém lembra disso aqui que aconteceu? Você lembra? Lembra? Tinha vídeo de gente entrando nas lojas, tipo Casa Bahia da Vida, e saindo de lá com micro-ondas. Saindo de lá com a batedeira, com a panela. Pessoas que a vida inteira não tinham cometido nenhum crime. Mas aí agora não tinha polícia para prender, começaram a roubar. Ou seja, não é porque não roubou que não é ladrão. Só não teve oportunidade ainda. Tem medo de ser preso. Quando dava greve, saiu metendo a mão na coisa dos outros. Então tem gente que não faz, não é porque tem bom coração. Não faz porque tem medo de ser preso. Não faz porque não tem oportunidade. Amém? Eu até brinquei aqui, já isso aí eu vi de um pastor, eu nunca mais esqueci, né? Mas eu sou fiel à minha mulher. Tu não é fiel à tua mulher, não. Tu trai ela direto na tua mente, nos teus olhos. Tu só não trai fisicamente porque ninguém te quer. Não é verdade ou não é, pessoal? Eu sou fiel à minha mulher. Não é nada, trai na mente, trai no pensamento, trai na pornografia, trai nos olhos, só não trai fisicamente porque ninguém quer ele. É verdade ou não é, pessoal? E vice-versa também. Eu sou fiel ao meu marido. Não é nada, porque também ninguém te quer. Só que Deus sabe do coração da pessoa. Então, por isso que a Bíblia fala, né? Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Na aparência eu não vi nenhum problema no Eliabe, irmão de Davi, mas no coração ele foi reprovado. Amém, pessoal? Tem que aprender a guardar o coração. Deus, ele vê o que ninguém está vendo. Deus vê além. Então, o diabo já tinha colocado no coração de Judas. Agora só faltava a oportunidade para fazer. Que aí também é a função do inimigo. O inimigo primeiro trabalha para semear. Aí conseguiu semear, agora eu vou criar para acontecer a tentação, como está em Tiago capítulo 1, tem que haver o desejo em mim, e lá fora tem que haver a oportunidade, para poder acontecer aquela atração da tentação, né? Então já coloquei dentro dele trair Jesus, agora ele já aceitou, agora eu só vou criar um meio lá fora para ele executar a besteira que dentro dele já está. Amém, pessoal? Pergunta para o seu vizinho assim, o que está dentro do teu coração? Pergunta aí para ela. Que às vezes eu não fiz nenhuma besteira, mas já está aí dentro fazer. Às vezes não fez, mas aí dentro já está besteira. Se não tirar, se não limpar, uma hora vira uma ação. E a Bíblia diz que uma vez que o pecado é praticado, gera morte. Quem entendeu a terceira etapa? Entendeu? Então o diabo, tá, olha, o Judas está do lado de Jesus. Está do lado de Jesus. Mas o diabo já tinha colocado no coração de Judas. É impressionante como é que tem gente, pessoal, que ela é solo fértil para frutificar o que não presta, mas ela é estéril para frutificar o que presta. Não é assim? Só aprende se for errado, coisa certa ela não ouve. Não é assim? É o Judas, tem que ir para o inferno mesmo. Tem que chamuscar no quinto dos infernos. Tudo que tu fala de bola, ela não ouve, ela não faz. Agora, tudo que é de ruim, ela pega e pratica. Tem que chamuscar eternamente no inferno mesmo. Tão miserável que é. Tem gente que o coração é desse jeito. Para tudo que não presta, ela ouve e pratica. E para tudo que presta, ela rebate, questiona e não aceita. É o Judas. Parece que ela nasceu para queimar mesmo. Não é possível. Tem gente que acredita em predestinação, porque não é possível seja alguém assim. Mas o Judas teve a chance dele, mas o diabo já tinha semeado o joio, a má semente naquele coração. Eu até fiz uma anotação aqui, ó. Existem pensamentos que você gerou e outros que o diabo colocou. Tem aquele que você gera e aquele que o diabo coloca. Agora, independente se é o que você gerou ou que o diabo colocou, é sua responsabilidade repreender e tirar isso.
Efésios 4:27 vai dizer: não dê lugar ao diabo. Amém? Judas deu lugar ao diabo no coração. Então, seja um pensamento que eu gerei, ou que o diabo colocou, independente se eu gerei ou o diabo colocou, a minha missão é repreender isso. É não deixar enraizar, não ficar lembrando, pensando. Tudo que você tem hoje de sentimentos e emoções dentro de você é fruto de pensamentos que estão sendo gerados aí. Você fica alimentando aquele pensamento, ou vai despertando uma santidade, uma vontade de orar, de buscar, de se consagrar, ou uma carnalidade, ou uma paz, ou uma ansiedade, uma alegria ou uma raiva. Tudo que você pensa vai gerar sentimentos e emoções em você. Seja que o diabo jogou ou você pensou, a tua parte é esquecer. A tua parte é repreender, é tirar da cabeça. Uma vez eu vi essa frase, nunca mais esqueci, ela é sensacional. Tudo que você não alimenta, um dia morre. Verdade ou mentira? Tudo que você não alimentar, uma hora morre. Vai ser natural aquilo ali morrer. Só não tem que alimentar. Agora, enquanto você alimentar, aquele desejo, aquele pensamento, aquela vontade não vai embora nunca. Amém, pessoal? Quem está entendendo, quem está compreendendo? Então essa daqui é a terceira parte. Quarta parte, Mateus 26. Vai para Mateus 26 agora. Mateus capítulo 26. Mateus 26. Os livros são tudo pertinho, né, um do outro, né? Mateus 26. Deixa eu beber um golinho de água aqui também, enquanto isso. O versículo é o 14. 26, 14 vai dizer assim, ó. 14, ó. E um dos 12 discípulos, né, chamado Judas Iscariotes, ele foi ao encontro com os príncipes dos sacerdotes e disse: o que me quereis dar? O que vocês vão me dar? E eu vou-lo entregar. Vocês me dão o quê para eu trair ele? Para eu entregar ele para vocês. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava uma oportunidade para entregar Jesus. Mateus 26, versículo 14 até o 16. Então você percebe? Está vendo as etapas? Colocou no coração. Aí, uma vez que entrou no coração e não foi tirado, está enraizando, está crescendo, agora ele está procurando uma forma de fazer o que não é para fazer. Porque na mente já foi tomado, no coração já foi aceito, a vontade já se apossou dele, só que ele só está agora procurando a oportunidade para fazer a besteira. Então, essa quarta parte aqui, né? Judas transformou aquele pensamento em ação. Já estava possesso, dominado. Estava só agora faltando a oportunidade para concluir a besteira e a traição. Então, cuidado com isso. Está vendo as etapas? Deus e o diabo trabalhando para semear no coração. Deus quer fortalecer a sua fraqueza para o diabo não ter brecha. O diabo já quer se aproveitar da fraqueza. Aí depois coloca no coração, já está aceito, só falta oportunidade, e agora a quarta parte a pessoa começa a querer fazer. Está faltando essa oportunidade de aparecer, para começar a fazer o que não deve. João 13, volta para João 13 agora, quinta parte. João capítulo 13, essa daqui foi a parte que eu li também que me chamou a atenção para poder pregar. Quinta parte, João 13, agora o versículo 27. Aqui está perto dos estados finais. Já está perto das consequências finais. João 13, 27. Após aquele partir da ceia, o pão molhado, vai dizer assim no versículo 27 de João 13, ó. E após o bocado, partiu o pão para Judas, né? Entrou nele. Quem foi que entrou em Judas? Satanás. E disse, pois, Jesus:
o que fazes, faça depressa. O que está aí no teu coração para fazer há tanto tempo, ele falou, agora chegou a hora, pode fazer. Vai lá, faz depressa. Estava no coração, procurou os religiosos, vocês vão me dar o quê? 30 moedas, então agora eu vou só esperar a oportunidade. Jesus falou, agora chegou a oportunidade, vai lá e faz. Eu falei, eu preguei, eu te dei chance, livramentos, mas tem uma hora que agora o escape eu já dei. Você não quer? Então faz o que você tinha que fazer. E agora chegou a hora. Forte isso aqui, né, pessoal? Jesus olhou na cara dele e falou, o que você tinha que fazer, pode fazer. Chegou a hora de cavar para o próprio poço. Eu li uma frase essa semana que eu gostei muito dessa frase. Frase simples, né, mas muito boa. Que dizia assim, ó, se você quer sair do buraco, primeiro passo, para de cavar. Pensa como é que é profunda essa frase. Pensa como é que é profunda. Quer sair do buraco? Primeiro passo, para de cavar. Tem gente que não vai sair do buraco nunca, que ela fica cavando, remoendo, lembrando, ressentindo, alimentando, falando daquilo ali, só está afundando mais ainda. Até a hora que agora faz o que tinha que fazer. Então essa quinta parte, o diabo entrou em Judas. Está conseguindo perceber a progressão conforme o inimigo vai tomando o território na pessoa? Ele vai aos poucos dominando, enganando, pegando a mente, pegando o coração, os pensamentos, até uma hora que ele está agora pronto até para entrar na pessoa. Ele está pronto até para entrar na pessoa. Mas não foi de uma hora para outra. Já está um tempo trabalhando no coração de Judas. Quem entendeu até aqui? Quem compreendeu até aqui? Essa mensagem é para a gente se autoavaliar. É para a gente se examinar como é que está o nosso coração, meus pensamentos, o que tem passado na minha cabeça, o que eu estou disposto a fazer. Será que realmente estou com o coração limpo? Ou eu só não pratiquei aquela besteira porque não tive oportunidade? Não, eu sou honesto realmente? Ou se eu ver um dinheiro ali do fulano cair, eu finjo que não vi, meto a mão e fica por isso mesmo? Sou fiel a Deus realmente ou estou corrompido já? Sou fiel realmente à minha esposa, ao meu marido, ao meu chamado, à minha igreja, ao meu ministério, ou só está faltando a oportunidade para fazer besteira? A mensagem vem de se examinar. Amém, pessoal? Porque Judas, ele tinha um futuro glorioso. Tinha. Mas que deu errado, né? Então, depois que Satanás entrou em Judas, aí ele agora vai ter a chance de fazer a besteira que ele queria. O mesmo capítulo 13, mas versículo 30, o sexto passo, versículo 30, vai dizer assim, ó. Isso aqui é forte também, ó. Versículo 30. E tendo Judas tomado o bocado, ele logo saiu, e era já o quê? Noite. Jesus, ele é luz. E quando o demônio entrou em Judas, ele saiu da luz e era noite. Tradução, isso aqui é simbólico, né? Entrou em total trevas. A partir daquele momento, Judas, discípulo e apóstolo, entrou em total trevas. Saiu da luz e foi para a escuridão, foi para as trevas. A gente conhece pessoas assim, né? Que um dia estiveram na luz, mas que hoje estão em trevas, porque não vigiaram, não tiveram a sabedoria e deixou o inimigo tomar território. Então era noite, Judas entrou em total trevas, e para finalizar a pregação, último versículo aqui, versículo 37, melhor dizendo, 37, vai dizer assim, ó, e disse-lhe Pedro, por que não posso te seguir agora? Porque te darei a minha vida, por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo antes que você me negue 3 vezes ainda hoje, né? Esse capítulo 13, ele fala da traição de Judas e fala da negação de Pedro, né? Só que aí quando eu estava meditando, para a gente poder finalizar a pregação já que é rapidinha, objetiva, me veio isso ao coração, né? Até conversei com a minha esposa quando eu estava meditando essa palavra sobre esse pedaço aqui agora. Tanto Judas quanto Pedro, ambos traíram Jesus. Judas trai Jesus, Pedro também trai, nega Jesus 3 vezes.
Só que o Pedro, ele alcançou a misericórdia, a reconciliação, né? Ele continuou como apóstolo, líder da igreja, e foi uma bênção. Mas o Judas não. Aí, o que eu quero dizer com isso? Da onde que vem a diferença entre o Pedro e o Judas? Em Judas, o seu coração estava contaminado, dominado pelo Satanás. Pedro não tinha no coração a vontade de trair Jesus. Se você consegue entender essa diferença, que é muito boa. O Pedro, ele cometeu um erro do momento. Não estava na cabeça dele negar Jesus, trair Jesus, abandonar, não estava na cabeça dele. Foi naquela pressão do momento, naquela tentação do momento, ele estava confiando só na sua carne, na sua própria força, e ele acabou caindo. Mas ele se reconciliou e voltou para Cristo. Então o Pedro, ele consegue alcançar misericórdia, se voltar para Jesus, porque o coração continuava limpo. Amém, pessoal? O Judas, depois que viu o que fez, ele não foi tomado de arrependimento, ele foi tomado de remorso. Mas por quê? O coração todo contaminado e corrompido. Ficou cheio de culpa, condenação, foi se enforcar. Aí, alguns dizem que o galho quebrou, a corda arrebentou, se estribuchou todo no chão. Foi aquela coisa feia que aconteceu com ele. Ambos erraram, só que um já tinha a mente e o coração tomado pelo diabo. O outro errou ocasionalmente naquele momento, mas o coração limpo e ainda amando a Deus. Amém, pessoal? Entendeu a diferença entre aqueles que caem e se levantam e aqueles que caem e se perdem? Entre aqueles que erram, mas vão continuar e vão seguir, vão viver o seu propósito, seu chamado e vão para o céu, e aqueles que caem e vão se perder para sempre? A diferença é o que está dentro do teu coração. O que eu estou alimentando a minha mente e a minha alma. Amém, pessoal? Se você vai ser aquele que vai permanecer ou vai parar, depende como está o seu coração hoje. Amém? Pergunta para o seu vizinho, como é que está o seu coração? O que o cardiologista disse? Tá bem, pastor, tá mais ou menos, tá bem cansado. Quem entendeu a palavra de hoje? Entendeu a palavra de hoje? Olha essa palavra no seu coração, uma palavra objetiva, direta ao ponto, mas que é uma grande lição que a gente aprende com a história de Judas. Assim como Judas aconteceu esse erro, tem muita gente repetindo esse erro. Muita gente. Quantas você conhece que hoje é como se fosse o Judas? Não é mais discípulo, não é mais pastor, não é mais obreiro, não é mais apóstolo, não é mais servo de Deus, e hoje está aí no mundo perdido, e alguns já se perderam, já partiram e estão perdidos para sempre. Não é verdade? E outros que ainda estão de pé, mas o inimigo já colocou no coração. Sair da igreja, largar a mulher, largar o marido, fazer alguma besteira, só está esperando oportunidade. Não espera o diabo entrar para fazer, não. Quando o diabo entrou, Jesus falou, agora você faz o que fazer. Limpa o coração, perdoa, trata as tuas fraquezas com Deus, não espera o diabo derrubar para querer se levantar. Quem está de pé, a Bíblia diz, aquele que está de pé, vigia, cuida para não cair. Amém, pessoal? Então a palavra de hoje é para a gente cuidar para continuar de pé. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje? Vamos orar e falar com Deus? Vamos ficar de pé para a gente orar então? Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, se autoexamina. Todos nós temos fraquezas a serem tratadas, buscar essa graça de Deus na nossa vida, essa força, essa capacidade no Senhor. Como a gente viu, tudo começa no nosso coração, tanto a obra de Deus quanto a obra do inimigo.
Hoje Deus nos deu uma boa palavra para tratar o nosso coração, para limpar, para perdoar, para parar de olhar torto, ganância, mágoa, inveja, fazer morrer as obras da carne, para a gente poder encontrar essa luz em Deus, essa vida do Senhor em nós. Feche os seus olhos nesse momento. Essa canção que eu vou colocar também é de minha autoria, é de uma palavra que eu dei aqui mês passado, falando de Números 21, quando a alma, o coração de Israel se amargurou no caminho, e eles começaram a reclamar de Deus, começaram a reclamar de Moisés, começaram a reclamar do maná. E o problema não estava em Deus, não estava em Moisés, não estava no maná, nem no deserto. O problema era que o coração deles estava contaminado, estava amargurado. Então é amanhã para a gente olhar para nós, não é para olhar para o maná, não é para olhar para Deus em relação a como se Deus fosse o problema, não é para olhar para erro da igreja, é para olhar, Senhor, aonde que eu estou falhando? Se eu estou com maus olhos, estou chegando tudo errado, parece que está todo mundo errado, menos eu. É amanhã para ser curado, olhar para Cristo, olhar para a palavra, receber vida, receber cura, receber aquilo que Deus tem para nós. Oh, aleluia. Glória a Deus. O caminho era o mesmo de ontem, mas o meu coração já não era igual. o coração já não é igual. Quando a gratidão vai embora, Quando a gratidão vai embora, até o pão do céu parece banal. parece banal. Comecei a culpar o deserto, Comecei a culpar Moisés e até o maná, Moisés e até o maná, sem perceber que o problema que o problema já morava lá, já morava dentro do coração. dentro do coração. Não foi falta de direção, Foi falta de foi ingratidão no coração. Foi ingratidão no coração. A murmuração abriu a porta A murmuração abriu a porta, e a dor entrou sem avisar. e a dor entrou sem avisar. Mas tua graça fez um caminho, Mas tua graça fez um caminho. ainda havia um lugar para olhar. Havia um lugar. Para olhar, eu olho para a cruz e encontro vida. Olho pra cruz e encontro vida. Onde havia culpa, nasce o perdão. Nasce o perdão. O veneno perde a força O veneno perde a força. quando Cristo toca o coração. Cristo toca o coração. Troca o amargo por gratidão, O gratidão faz florescer o que morreu em mim. faz florescer o que morreu em mim. Quem levanta os olhos para Jesus, Quem levanta os olhos pra Jesus, descobre não é o fim. descobre não é o fim. Oh, aleluia. Aleluia. Não era o maná, não era Moisés, nunca foi o deserto, mas o Senhor queria curar primeiro o meu coração. Não era o maná, não era Moisés, nunca foi o deserto. O Senhor queria curar primeiro o meu coração. Eu olho para a cruz e encontro vida. Minha cura vem da redenção. Quando volto os olhos para Jesus, Ele muda primeiro o coração. E um coração transformado nunca mais vive amargurado. Quem encontrou a Cristo aprendeu a viver adorando.
Hoje nele anda confiando. Hoje nele anda confiando. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã de domingo. A palavra do Senhor nos ensina sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tanto o Senhor quanto o inimigo da nossa alma trabalham constantemente para semear algo dentro de nós. E aqueles, meu Deus, que têm um coração fértil para a Tua palavra, aqueles que são ovelhas que ouvem a voz do Senhor e que levam a sua fraqueza até Cristo, reconhecem suas limitações, reconhecem que são falhos, pedem misericórdia, pedem graça da parte do Senhor. Esses que olham para Cristo receberão da cura, receberão da libertação, da transformação, da mentalidade, da mudança do coração. Nós não queremos ser como uma grande parte, meu Deus, que até começa um dia uma caminhada com o Senhor, mas que infelizmente vão se perdendo no meio do caminho. Quantos homens e mulheres nós conhecemos que um dia foram uma potência nas mãos do Senhor, foram usados para pregar a palavra, para expulsar demônios, para curar enfermos, meu Deus, foram grandes ganhadores de almas, mas hoje a sua própria alma está perdida. Quantas pessoas nós conhecemos, meu Pai, que um dia foram luz, carregavam a glória de Deus na sua vida e hoje estão em trevas. Hoje no coração delas foi contaminado, foi corrompido, enxergam o certo como errado, enxergam o errado como se fosse certo. Meu Deus, faz a tua obra na nossa vida. Essa palavra não é para me condenar, não é para condenar a nenhum de nós, é para a gente poder mudar a nossa visão, é para a gente deixar o Espírito Santo tratar conosco, para liberar o perdão que há tantos anos está guardando essa praga, esse maldito ressentimento, esse sentimento carnal de olhar torto para um irmão, para uma irmã, de olhar mal intencionado, de guardar amarguras na alma, no coração e ficar alimentando aquilo que não presta. Meu Deus, antes de Judas se enforcar, antes de Judas morrer, antes dele trair a Jesus, primeiro o diabo já tinha colocado no coração dele. Ô Espírito Santo de Deus, faz uma faxina na tua igreja nessa manhã de hoje, faz uma limpeza na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Existe uma obra para ser feita em nós e através de cada um de nós. É hora de olhar para a cruz e encontrar a vida, é hora de olhar para aquele que é autor e consumador, como a canção declara. A culpa não é do maná, a culpa não é do deserto, não é da igreja. A igreja é falha, as pessoas são falhas, todo ser humano falha, mas o problema é quando a ingratidão ela toma conta do meu coração, é quando a amargura ela se apodera da minha alma, da minha mente, e eu vejo pastor errado, obreiro errado, membro errado, tá todo mundo errado, só tem eu de certo na igreja, só tem eu de certo na vida com Deus. Parece a síndrome de Elias: Senhor, tá todo mundo te abandonou, só eu sou de Deus. Elias disse essa besteira para Deus, o grande profeta Elias, e Deus disse para ele: Elias, tem mais 7.000 homens que também não se dobraram não, tá achando que é só você? Tá achando que é só tu que permanece íntegro, certo? Correto? Não, você é quem eu estou usando para libertar o meu povo, mas isso não te faz melhor do que os 7.000 que estão no anonimato, que também estão lá se conservando, fazendo a parte deles. Ninguém é melhor do que ninguém, não é porque eu estou em cima do altar que eu sou superior, não é porque alguém está com uniforme de obreiro que é superior. Todos nós temos que cuidar, vigiar, para permanecer de pé e não escandalizar o evangelho, não deixar a mente se contaminar, vigiar com aquilo que vê, com aquilo que ouve, por onde tem andado. É manhã para ser lavado pela palavra de Deus. É amanhã para perdoar quem tem que ser perdoado. Não é um culto emocional, é um culto espiritual. A emoção ela é legal, mas não vira nada. A emoção é legal, mas daqui a 10 minutos ela acaba. Não tem efeito duradouro
duradouro ou permanente. Isso aqui é um culto espiritual, é uma palavra espiritual para tomar uma decisão racional no seu coração de fazer morrer a carne, de fazer morrer aquele olhar maligno, aquele olhar invejoso, de não deixar a divisão se apoderar do teu coração, o preconceito e nenhum tipo de sentimento carnal, diabólico ou maligno. Não é de uma hora para outra, é aos poucos. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, Senhor, a tua igreja. Faz a tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, opera em nós a tua palavra, o teu querer. Renova o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida diante da tua presença. Que o Senhor nos dê vestes brancas, lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Uma mente aonde a boa semente, ela habita dentro dos nossos corações. Faz nascer o trigo na nossa vida. Faz nascer o trigo em nossos corações. O caminho era o mesmo. Oh, aleluia. O caminho era o mesmo, mas o meu coração já não era igual. Não foi Deus que mudou, foi o coração. Quando a gratidão ela vai embora, até o pão do céu parece banal. Comecei a culpar o deserto, Moisés e o maná, sem perceber que o problema já morava lá, dentro do coração. Não foi falta de direção, foi a ingratidão no coração. Foi ingratidão no coração. A murmuração abriu a porta. E a dor entrou sem avisar. Mas tua graça fez um caminho. Ainda havia um lugar para olhar. Eu olho para a cruz e encontro vida. Onde havia culpa, nasce o perdão. O veneno ele perde a força quando Cristo toca o coração. Toca, Senhor, nessa manhã de hoje. Ele troca o amargo por gratidão. Faz florescer o que morreu em mim. Quem levanta os olhos para Jesus, descobre que não é o fim. Oh, aleluia. Transformação do nosso coração, Jesus. Não era o maná, não era Moisés. Nunca foi o deserto. O Senhor queria curar primeiro meu coração. Eu olho para a cruz, encontro vida. Minha cura vem da redenção. Quando volto os olhos para Jesus, Ele muda primeiro o coração. E um coração transformado nunca mais vive amargurado. Quem encontrou a Cristo aprendeu a viver adorando. Hoje nele anda confiando.
Diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra de hoje. Ela curou a minha alma, o meu coração. Eu não vou dar espaço para o diabo agir na minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Guarda essa palavra com você. Pode sentar em nome de Jesus. Vamos dar espaço para o inimigo no nosso coração, não. Deixa eu adiantar a segunda parte. Eu vou adiantar agora a parte das doações. Obreiros, por favor, me ajudem passando envelope do dízimo, envelope da oferta, maquininha de cartão. Eu já ouvi quando eu cheguei aqui na igreja. Posso falar assim ou não? Quando eu cheguei aqui na igreja eu ouvi assim: pastor, fulano disse que não volta para essa igreja enquanto o Beltrano está aqui. Eu já ouvi. Nessa e outras também já ouvi. Eu não volto para essa igreja enquanto o Beltrano está lá. Aí você pergunta: o fulano que fala que não vem enquanto o Beltrano não sair, o problema é o Beltrano que não sai ou é o capeta que está no coração do fulano? É o capeta no coração do fulano. Só que é o coração amargurado, contaminado, e está achando que a culpa é o Beltrano. Se é o Beltrano ou não, ele que se vire com Deus. Agora eu vou sair da igreja por causa de Beltrano? Então na verdade é o diabo que me enganou. Eu mesmo, né, inclusive a igreja que eu passei, né, teve uns irmãos lá, poucos, né, mas teve uma, por exemplo, uma irmã que saiu por rebeldia, né. Eu fui aconselhar ela e ela falou para mim, né, um jovem me repreendendo. Achei que era o pastor dela, mas não sabia que não era não, era só um jovem repreendendo ela. A vida toda derrotada dela e nenhum pastor atendia. A mulher era membro da igreja antes de eu nascer. E a vida só derrota. Aí eu falei: não, vou atender, porque nenhum pastor atendeu ela até hoje, para poder abrir os olhos da mulher, né? Aí quando eu fui atendê-la, no meio da conversa falou isso, né? Um jovem me repreendendo. Nem repreendi, estava tentando aconselhar, né? Aí eu já entendi que ela nunca foi ovelha, ela só era bode lá no meio da igreja. Aí saiu, levou a cesta básica que eu dei para ela e nunca mais apareceu. Mas passados uns meses, ela estava na porta da igreja, na hora do culto, e fazia assim, para ver quem estava pregando. Aí eu falei: ela vai voltar quando eu sair. Só que ela está sem graça de voltar agora, já que saiu na rebeldia, né? Aí quer dizer, a culpa era eu que estava lá pastoreando, tentando ensinar, ou é o coração da pessoa? Aí eu saí, beleza, agora eu estou aqui. Aí tive lá dois meses atrás, na reunião do pastor Michael, quem é que estava lá? A pessoa. Ela voltou, ou voltou ou foi naquele dia. Mas a questão é, a vida muda? Então, pessoal, cuida da sua vida. Fala pro teu vizinho assim: vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua vida. Cuidar da tua vida que é melhor. Melhor coisa que você faz, cuidar da sua vida. A pessoa perde a bênção de bobeira. Quem entendeu a canção? Entendeu a canção? Entendeu a letra da canção? É bonita essa canção também? É bonita? Ficou bonita essa canção? Glória a Deus. Daqui a pouco eu boto ela lá na internet lá. É mais uma do álbum. É aos pouquinhos, não pode botar tudo de uma vez só não, tem que botar pouquinho em pouquinho. Uma por semana só. Só uma por semana. Que absurdo, né? Não, fulano falou que não volta para a igreja enquanto o Beltrano não sair. Meu Deus do céu. E achar que o problema é o Beltrano, que é o pastor, que é o obreiro. Não, o problema está no teu coração, o diabo já te enganou. O lado bom, né, que cada um dá conta de si. Eu tenho que cuidar de mim. Mais alguém? Pastor, eu quero o meu envelope de dízimo, meu envelope de oferta, eu quero a maquininha de cartão para passar a minha fidelidade. Mais alguém? Envelope do dízimo ou da oferta ou a maquininha de cartão. Faltou alguém passar? Pode guardar tudo? Pode guardar então. Guarda os envelopes, guarda a maquininha.
Segura na sua mão o seu dízimo, sua oferta, seu voto, sua fidelidade. Segure nas suas mãos, você trouxe algo para semear. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu faço uma breve oração ao Senhor e venho lhe apresentar dizimistas, ofertantes, colunas e patrocinadores. Que o Senhor receba da nossa fidelidade, que o devorador seja repreendido e que haja colheitas e haja retornos multiplicados. Prospera o teu povo, Senhor. Dá a nós a sabedoria e a capacidade para administrar, para empreender, para crescer financeiramente. Eu peço uma bênção especial do Senhor sobre a nossa vida profissional e financeira, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode passar? Coloca aí dentro quem trouxe. Glória a Deus. Pessoal de casa que nos acompanha, não deixa de curtir, comentar e de compartilhar para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra de hoje no nome de Jesus. Amém? Meu forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. E glória a Deus.